Fala galera, vamos de atualizações no caso do senador Rogério Carvalho, que contraiu uma dívida na sua campanha para 2014 e hoje o credor luta na justiça para receber. Hoje no programa do Luiz Carlos Foca, o advogado de Rogério Carvalho se manifestou e deu a sua versão sobre o que está acontecendo. Segundo ele, a dívida é do PT, o Rogério é apenas um devedor subsidiário, mas a dívida principal é do PT e que existe divergência na correção desse valor. Segundo a defesa do Rogério Carvalho, esse valor é de 2 milhões aproximadamente de reais. Segundo o credor, esse valor chega a 5 milhões e a justiça ainda não bateu o martelo. Sobre a suposta fraude processual, onde ele ocultava bens, sobre aquele imóvel lá em Lagarto, onde ele teria 16,6%, o advogado disse que não houve ocultação, uma vez que esse imóvel não estava em penhora no momento da doação que Rogério teria feito para suas filhas, isso em 2018. Porém, vale salientar que nesse período o processo já estava em execução e que, segundo o credor, não se tinha conhecimento da propriedade desse terreno por parte do Rogério Carvalho. Segundo o próprio advogado, esse terreno foi doado pelo pai dele em 77. Lembrando que o senador não informou a posse desse terreno quando ele foi fazer a prestação de contas para a campanha de 2014 e que essa transferência de propriedade em 2018 era algo que já era planejado pela família. Resumindo, é isso. O advogado disse que ele não deve, que a dívida não foi dele, que a dívida foi do PT e que não houve fraude, uma vez que esse imóvel não estava em execução. Mas volto a dizer, esse imóvel ele foi omitido na prestação de contas da campanha de 2014. Agora fica com você, qual a sua opinião? Ele deve ou não deve? A fraude que foi alegada é porque o senador passou uma fração ideal que ele tinha nesse terreno, que é da família dele, que foi comprado pelo pai dele em 77, em nome dos filhos. O senador pegou a parte dele, que significa 16,76%, e transferiu para as 3 filhas. Por quê? Porque havia um projeto familiar de transformar esse terreno num prédio para ser alugado a um atacarejo que tinha manifestado interesse. Quem é dono desse prédio hoje? A família do senador, ou seja, os irmãos dele, mas a mãe dele, por doação dos pais, em 77. E em 2018, o senador transferiu a parte dele para as filhas. Mas veja, em 2018 não existia penhora desse terreno. E aí se poderá alegar, assim, não é fraude de execução porque já existia. O cumprimento de sentença, sim, já existia. Mas o devedor é o PT, não era o senador. Ora, se o devedor é o PT e o senador é apenas um devedor subsidiário e não solidário, como parece, não há fraude de execução.